uma discordância que eles tinham, só assim, né? Amigos que discordam. Mas... Agora, o Luciano Mello, que trouxe o Crystal Palace na semana passada, inclusive, né? Cheio de curiosidades enquanto símbolo da paz, né? Mas, ok. Vamos trazer aqui a pergunta dele. No caso de personalidade consecutiva, onde ficou a arte na sua manifestação e qual o efeito que o suicídio teve, tanto em termos intermissivos quanto em termos emocionais na sua vida, ou, enfim, enquanto estudo, né, de consciência como um todo, se você nós puder estamos falar para a aqui gente. estudando uma personalidade-chave, né? Esse é o foco do estudo, né? O estudo de caso objetivo, assim, né? De alguém que pode ter uma importância para esse grupo, etc. Então, vamos falar por hipótese, né? Pode botar de novo a pergunta? Claro, claro. Bem, a questão da arte, você já trouxe a própria condição da sua família, né? Que tem muita gente aí vinculada à arte. Dá para a gente dividir em 2 pontos, né? Uma é a presença da arte no grupo familiar, né? Isso é uma coisa, mas tem uma outra coisa que é o elemento técnico da arte, que também se manifesta de outras formas, porque se a gente pensa holobiograficamente, né? Arte, na antiguidade ou mais no passado, não era dissociada de técnica. Né? Técnica e arte era a mesma coisa. Então, o que hoje, na modernidade, é visto como arte, como até um objeto de valor de mercado, né? Ou que visa uma experiência só, assim, vamos dizer, estética. Se a gente considera na antiguidade, por exemplo, as iniciações usavam muito a arte, muito. A música, a pintura, os diversos sons, que são técnicas para gerar estados alterados de consciência. Então, eu acho assim, não é uma questão, vamos dizer, exata. Eu acho que não há uma transposição exata. Há elementos que aparecem de modo diferente. Tá? A questão do suicídio... E até, só antes de você entrar, eu já vou complementar com essa outra pergunta, que aí você já emenda nesse tema específico, que é o suicídio, né? Sobre o suicídio, considerando que talvez ele tenha optado pelo que seria um mal menor, vamos chamar assim, né? Você acha que haveria algo que poderia tê-lo impedido desse ato? Também a gente não pode só adorar a pílula, né? Vamos entender isso enquanto uma ação deliberada que ele teve, né? Penso que, assim... o irmão dele, né, o Georg Benjamin, era do Partido Comunista e ele já tinha sido preso em campo de trabalhos forçados. O Benjamin sabia disso. Tá? E ele já tinha sido preso de novo, inclusive ele veio a morrer em Mauthausen. Né? Então o Benjamin estava bem ciente do que estava em jogo em termos assim, de destino possível para ele, né? Como alemão, judeu ali, e como afim ao comunismo, vamos colocar assim. Era o destino dele, era a Gestapo ali, né? Ele, por certo, julgou como um mal menor. Né? E eu penso que pode ser uma espécie de atenuante. Né? Agora, eu acho assim, é o estigma, né, que tem que lidar, mesmo que tenha... É um estigma que tem que lidar. Eu acho assim que ele deve ter, na primeira parte do período intermissivo dele, padecido assim, com essas coisas, né, com melancolia ou com dúvidas, né, a respeito do produto final disso tudo. Mas eu acho bem provável que, reperspectivando a coisa toda, né, dados... ele estava ali no meio talvez da maior tragédia da humanidade, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Assim. Então, assim, dado o contexto, é necessário valorizar diferente as conquistas também, que são muito mais difíceis, né, perante... Então, eu acho que tem uma série de atenuantes e tem também os resultados gesconológicos dele que acabaram falando mais alto. Então, o balanço final dessa história, eu acho assim, predispõe positivamente, né, mas ao acerto. É um tema que também tem os seus acertos aí a serem feitos. E aí você tocou num ponto para a gente tentar fechar esse assunto, né, da Segunda Guerra, que o Eduardo Doria coloca aqui, né, como
como que o Walter Benjamin, sendo judeu alemão, conseguiu escapar das garras da Gestapo em plena ebulição do nazismo em toda a Europa. Existiam redes de apoio, você chegou a ver? Pode contextualizar aqui para a gente? Ele escapou em parte, né? No fim ele não escapou, vamos dizer, né? Por um motivo ou por outro. Mas haviam sim redes de apoio, haviam muita solidariedade, vamos dizer, inclusive não judeus ajudavam materialmente, de várias formas, né? E ele foi beneficiado por diversas redes de apoio. Agora, ele era o cara bem articulado, assim, ele conhecia muita gente, então muita gente ajudou, né, de várias formas. O próprio pessoal que estava nos Estados Unidos, né, estavam lutando para arranjar um visto para ele. Na realidade, o visto para ele foi pedido por alguém da rede de apoio lá dos Estados Unidos. Eles não tinham como pedir. Foi uma pessoa do sul dos Estados Unidos que pediu para o governo emitir um visto especial para ele. Então também teve uma pessoa que não conhecia ele que resolveu ajudar ele, né? Mas acabou não dando certo, mas houve essa iniciativa. A própria ex-mulher dele, por exemplo, né, separaram, mas eles se davam bem, se davam muito bem. Ela ajudou ele várias vezes, ela trabalhava num hotel em San Remo, né? Ele ficou lá algumas vezes, depois ela conseguiu fugir para a Inglaterra, né? O filho deles foi estudar na Inglaterra, depois ela mesma foi para a Inglaterra. Só que aí entram os problemas dele também, né? Ele teve possibilidade de ir para a Inglaterra, mas ele não quis, né? O amigo dele em Jerusalém, o Scholem, queria há anos que ele fosse para a Palestina, ele não quis. Sabia que ele teve uma carta para ir dar aula na Universidade de São Paulo, nos anos que estava começando naquela época. Ele não quis, porque ele queria ficar em Paris estudando na Biblioteca Nacional. Então aí também, né? Então aí entra provavelmente no saldo, né, dessa FEP algumas escolhas que de certa forma foram, a gente pode dizer até certo ponto, imaturas, tendo em vista que ele sabia todo desse contexto iminente ali que estava acontecendo e já atingindo a própria família, amigos, enfim, a todos, né? Não tinha muito como imaginar diferente, né, do que foi o destino final, assim, né? Ele era muito determinado, né? Ele era um romântico também, ele era muito... A gente pode dizer que ele era teimoso, né? Vamos dizer assim. Ele era muito leal àquilo que ele queria, àquilo que ele pensava, né? E acabava entrando na teimosia e acaba faltando o autodiscernimento. A gente considera que o autodiscernimento, que é aquela faculdade mental suma, vamos dizer assim, né? Que permite distinguir aquilo que é melhor e aquilo que é pior, mas de uma maneira com mais nuance, mais detalhe, mais detalhismo, né? E ele, assim, ele meio que foi como um javali até certo ponto, porém faltou o autodiscernimento, né? De segurar, de tentar fazer de uma outra forma, faltou flexibilidade, mas isso tudo são análises que a gente faz já conscienciológicas, né? Conscienciométricas também, né? Conscienciométricas, não quero julgar a figura histórica, não é para isso. Isso aqui é uma análise conscienciométrica. E aí, entrando um pouco mais nisso, né? Se você puder, assim, sintetizar em 3 trafores que você observou nele, 3 trafares, só para a gente tentar delimitar um pouquinho, né, desse personagem e até dessa consciência, né, que teve vidas antes e está tendo ou terá vidas posteriores, então é bacana a gente parar para pensar nisso, né? Eu acho que trafor, neofilia, assim, polivalência. Com certeza. Neofilia, polivalência. Intelectualidade também. Intelectualidade, claro. Né? Trafares, eu acho assim que emocionalismo, dramatização, assim, muita carregou demais assim certas tintas, né? Para não se reprimir, acaba indo para o polo oposto de carregar excessivamente aquilo, vamos dizer, na própria manifestação. Acaba entrando na teimosia, na rigidez, devido a esse aspecto emocional, né, que entra, apesar de toda a intelectualidade, né, claro. 6 da matina, e não se esqueça da consciência intrafísica. Seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.